A Câmara dos Vereadores de São Paulo, com seus mais de 2.000 funcionários, custa uma média de R$ 1 milhão por mês aos cofres da cidade. Neste contexto, o vereador, consciente do peso destas despesas, é quase um excêntrico dentro da casa. Dos 2.097 funcionários, entre concursados, comissionados e CLTistas que trabalham aqui, 129, ou 6% deles, recebem acima do limite do teto municipal, fixado pelo salário do prefeito, hoje de R$ 24.100. Nos casos mais altos, os supersalários da Câmara ultrapassam os R$ 62 mil por mês, ou seja, 4 vezes mais do que recebe um vereador, com vencimentos de 15 mil. A maior parte destes servidores municipais exercem funções técnicas administrativas ou parlamentares. Mas os supersalários também acontecem com outros perfis profissionais. Um médico, por exemplo, recebe 39 mil. Já um supervisor de copa e limpeza, R$ 27 mil. E um supervisor de portaria, telefone e elevador, R$ 29 mil mensais. E como o dinheiro vem da arrecadação municipal, quem paga as contas no final é a população. Eu acho um absurdo, porque não são em todas as carreiras que há esse aumento. Eu sou funcionária pública, sou arquiteta e há 11 anos não recebia nenhum aumento, nenhuma recuperação das perdas, né? Não só o salário, mas as regalias também, né? Acho que talvez o ideal seria diminuir um pouco para investir em outras áreas sociais. Os gastos com os supersalários aqui na Câmara Municipal de São Paulo cresceram 67% nos últimos 3 anos. E hoje chegam a custar aos cofres públicos da cidade R$ 1 milhão por mês. Parece difícil, mas há quem dentro do Legislativo discorde de salários e benefícios estratosféricos. O vereador Pólice Neto é um exemplo. Ele conta que sempre pensa em como gastar menos verba pública, seja nos valores agregados aos salários, seja pelas vantagens oferecidas no cargo. Já não uso o carro oficial há mais de 6 anos, né? Usei um pequeno período na presidência, porque para cumprir algumas daquelas funções o carro oficial era quase que obrigatório. Eu pedalo muito pela cidade, meu deslocamento é fundamental na cidade, rotineiro é a bicicleta, e uso muito transporte público coletivo, talvez seja um dos poucos vereadores que tenha bilhete único. E isso dá uma economia não pequena, porque eu não alugo o carro, eu não gasto um centavo com combustível e eu não contrato motorista para me conduzir. Isso, ao final de cada mandato, permite a gente dizer com muita tranquilidade para a sociedade que entreguei a ela 2 creches. Outra iniciativa foi criar a transparência total em relação aos salários, publicando-os na internet. Eu acho que mostrar o salário do servidor protege o servidor, que prova o tempo que ele se dedica à sociedade, que o ingresso se dá a partir do espírito público que ele tem revelado, portanto ele não está no mercado privado, ele não está ganhando dinheiro, ele está sendo remunerado para buscar o bem comum da nossa sociedade. E por isso deve e merece ter uma remuneração equilibrada. Eu costumo dizer que a Câmara pode não ser o melhor exemplo do mundo, mas avançou muito em transparência, avançou muito nos seus controles internos. O vereador Pólice Neto calcula que a economia que ele faz para a cidade ao final do seu mandato é suficiente para a construção de 2 creches. Ou seja, professor, dá para pensar um mandato de uma outra maneira, né? Sempre dá para pensar de outra maneira. Mas eu considero honestamente que mais importante do que este ou aquele exemplo isolado é as coisas funcionarem institucionalmente. Por exemplo, se há exagero com relação a gasto, a Câmara institucionalmente tem que cortar esses gastos. Não pode ficar dependendo da boa vontade maior ou menor deste ou daquele vereador, porque isso não funciona. Eu também já tive a oportunidade de, em sendo chefe de uma assessoria técnica na Secretaria Municipal da Administração de São Paulo, ter carro à minha disposição 24 horas e com 2 motoristas. Eu cheguei a propor que eu poderia, fazendo o cálculo de quanto isto custava aos cofres públicos, reduzir isto pela metade. De que maneira? Eu dispensava carro oficial e motorista e andava com o meu carro, eu mesmo dirigindo, só cobrando
dos cofres públicos a gasolina para abastecer o veículo. Sim. Não deixaram que eu fizesse isto, porque seria um mau exemplo para os demais chefes de assessoria É quase técnica inacreditável, de né? outras secretarias. E eu tive que engolir carro com motorista oficial, preferindo eu dirigir o meu, mesmo porque à época eu estava aí com meus 40 e poucos anos de idade, sempre gostei de dirigir e poder me sentir absolutamente livre para parar, voltando do trabalho, num bar e tomar um chopinho. Com o Sim. carro oficial já não dá para fazer isso. Não é Então, função, né? não é Não problema função. de opção de cada servidor, de cada vereador ou de cada deputado. Isso tem que ser feito institucionalmente. Nós vimos há pouco que na Suécia vários cargos públicos sequer são remunerados. E os que o são têm como referência o salário de um professor primário. Eu gostaria de saber sobre os super salários. Se os políticos de hoje em dia são mais conscientes de que ganham super salários do que antigamente. Olha, na realidade, quem exerce cargo político geralmente fica dentro do teto constitucional. É incrível. Né? Pega, por exemplo, o subsídio de um deputado federal, de um deputado estadual, de um senador. Subsídio de um governador, de um presidente da República. Estão todos no teto. Sim. O que ocorre, que acaba extrapolando o teto, é com relação a alguns integrantes da magistratura, integrantes do Ministério Público e servidores, geralmente, inclusive, de carreira. Por incrível que possa parecer. Porque vão somando. E especialmente servidores do Legislativo. Sim. Porque a proximidade muito grande com vereador, com deputado, com senador, faça com que se desenvolva em torno deles uma espécie de proteção especial. Não é? E aí é que a Os coisa vereadores, os extrapola. deputados e senadores, eles costumam ser muito dispostos a retribuir aquilo que lhes fidelidade? dedicam os servidores que trabalham bem próximos. Todo mundo tem que receber bem, mas Não pode extrapolar. vamos com calma, né? Nós estamos citando como exemplo de funcionalismo público um dos países menos corruptos do mundo, mas uma telespectadora quer saber mais. Gostaria de saber como é que funciona os super salários dos funcionários públicos de outros países. Olha, eu não tenho um levantamento da remuneração de servidores públicos em outros países. Eu acho que os servidores públicos têm que ser muito bem remunerados. Eles têm que ser bem remunerados de maneira proporcional à sua capacidade, ao seu desempenho, à sua dedicação. Eu não acho que o setor público tem que pagar menos do que o setor privado. Sim. Não acho realmente isto. Agora, é preciso respeitar limites. Nos países civilizados, mais desenvolvidos, pelo que se tem notícia, não há uma grande defasagem entre o menor salário e o maior salário. Que esse é o Que nosso grande geralmente, problema. é que geralmente a variação não passa de 20 vezes, Sim. vai 30 vezes. Aqui no Brasil passa de 50. Isso absurdo. é realmente inadmissível. Quer dizer, uma proporção razoável deve haver, não apenas no setor público, mas também no setor privado. É que o setor público chama mais atenção porque o pagamento é direto dos cofres impostos. públicos. É. Mas no setor privado, quem paga também é o povo. Ou seja, em qualquer circunstância, o povo está inferiorizado. Infelizmente, Prejudicado. essa injustiça social flagrante, não é? Horrorosa, Sim. deprimente, ainda continua vigorando neste país, apesar dos avanços inequívocos Sim. em termos de inclusão social. Mas o fosso entre ricos e pobres é algo escandaloso. Goran Lamberts, juiz da Suprema Corte da Suécia, diz que um sistema judiciário limpo é essencial. Se não for limpo, não existe justiça. Veja outras regras a que estão sujeitos os funcionários públicos daquele país. Não há cotas de passagens de avião.
Também não recebem verbas para aluguel e manutenção de seus escritórios políticos. Juiz ou promotor de justiça não tem direito a carro oficial com motorista nem secretária particular. Não recebem auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio livro, nem férias 2 ou 3 vezes ao ano. Luxo pago com dinheiro do contribuinte é considerado imoral na Suécia. O senhor acredita que um dia a gente chegue a esse nível da Suécia ou próximo? Olha, eu tenho esperança que sim, eu sou otimista. Nós não veremos. Agora vai demorar um bocado. Eu acho, infelizmente, que eu não vou viver para ver isso, não é? Mas o que existe ainda hoje no Brasil é um escândalo. Não é brincadeira, quer dizer, é algo que, na realidade, acaba por privar os cofres públicos de recursos indispensáveis para a redução das desigualdades sociais. E isso realmente é inadmissível. Mas a luta continua. A luta continua. Muito obrigada pela sua presença, professor. Foi bem esclarecedor. Eu é que agradeço imensamente essa oportunidade e realmente considero ter sido privilégio meu poder participar desse diálogo, para mim também, sempre muito proveitoso. Muito obrigada. Para rever o nosso programa ou assistir a toda a programação da TVT, acesse o nosso site tvt.org.br. Depois que o país caiu na real sobre a qualidade e competência dos seus deputados federais, por ocasião da votação do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 17 de abril de 2016, fica evidente que algo precisa ser feito. O custo financeiro e político para a população está a clamar por mudanças, mas ninguém será ingênuo de imaginar que, com o perfil do atual parlamento brasileiro, surjam transformações civilizatórias. Talvez tenha chegado o momento de se colocar mais uma luta na pauta, uma reforma política feita por uma Assembleia Constituinte eleita exclusivamente para este fim. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!